E no vídeo de hoje vamos falar sobre as 7 taças. Então já deixa o like, se inscreva, comenta. Se vocês querem mais vídeo assim, eu estou sempre aqui para postar vídeo assim, para esclarecer mais e mais, né, sobre a Bíblia para vocês. Então vamos falar sobre as 7 taças. Primeira taça, Apocalipse capítulo 16 versículo 2. A primeira taça é derramada sobre a terra, e os ímpios, os selados pela besta, são castigados com úlceras malignas e perniciosas. Esses homens atingidos não serão apenas um grupo de pessoas no fim dos tempos, mas são todos os incrédulos que serviam a besta durante toda essa dispersação. Aqui João está descrevendo a dor da aflição de um homem sem Deus. São castigados com úlceras malignas e perniciosas, ou seja, algo terrível e doloroso. Segunda taça, Apocalipse capítulo 16 versículo 3. A segunda taça é derramada sobre o mar, e o mar se tornou em sangue, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Se nas trombetas apenas um terço do mar foi atingido, aqui o mar é atingido por completo. Esta descrição é um símbolo do colapso da natureza diante do juízo de Deus. Terceira taça, Apocalipse capítulo 16 versículo 4 a 7. Essa taça foi derramada nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E é interessante que nos derramamento dessa taça, o anjo declara que os ímpios que derramaram o sangue de santos e profetas agora são dignos de se tomarem sangue. O anjo também ressalta que o julgamento de Deus é justo. Na abertura do quinto selo, Apocalipse capítulo 6 versículo de 9 a 11, temos os mártires que morreram por causa da sua fé, clamando por justiça da parte de Deus contra aqueles que os mataram. Agora, no derramamento da terceira taça, a vingança vem, a justiça de Deus alcança os seus algozes e a oração dos santos é respondida. Por isso que no versículo 7, João ouviu uma voz que dizia: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. A quarta taça, Apocalipse capítulo 16, versículo 8 e 9. A quarta taça é derramada sobre o sol, e os homens são queimados com intenso calor. Se nas trombetas, quando o sol escureceu, os homens não se arrependeram, agora eles são castigados pelo intenso calor produzido pelo sol. Talvez o escurecimento eles pudessem ignorar, mas o grande calor não há como não sentir. Mais uma vez, vemos aqui o juízo de Deus se intensificando sobre o mundo incrédulo. Porém, a segunda parte do versículo 9 nos mostra algo terrível. Mesmo diante do juízo de Deus que está sendo derramado, mesmo sendo castigado por sua perversidade, o homem não se arrepende. Ao invés de dar glória a Deus que tem autoridade sobre esses frágilos, ele blasfemará contra seu nome. Lembra-se da parte feita no cântico registrado no capítulo 15? Quem não temerá e não glorificar o teu nome, ó Senhor? Aqui está a resposta. O homem é tão louco em sua perversidade que mesmo diante do castigo blasfemará contra o teu Deus Todo-Poderoso. Quinta taça, Apocalipse capítulo 16 versículo 10 e 11. A quinta taça foi derramada no trono da besta, e o homem remordiam a língua por causa da dor que sentiam. O trono da besta é o centro do governo anticristão. Esse versículo nos faz lembrar da oração do profeta Abacuque, que ele recordou no Êxodo e de como Deus livrou seu povo do domínio de Faraó. Então Abacuque orou dizendo que o Senhor sai para livrar o seu povo. Ele fere a cabeça da casa dos ímpios. Quando a sede do poder da besta é atacada, o sistema humano está em colapso, e os homens incrédulos se desesperaram, são tomados de angústia e mordem a língua de tanta dor. Perceba a conexão entre os frágilos aqui. No quinto frágil, os homens sentem a dor das úlceras dos primeiros frágilos. Aqui João até parece descrever a história da queda de cada grande império que já existiu.
O sistema humano, que governa sobre a influência dos poderes satânicos e de certa forma até parece invencível, cai de forma patética quando o cálice da ira de Deus é derramado. Entretanto, mais uma vez podemos ver que os seguidores da besta blasfemam contra Deus. Ao invés de se arrepender das suas obras malignas, eles mordem a língua de dor, mas encontram força para declarar que são inimigos de Deus. Sexta taça, Apocalipse capítulo 16, versículo 12 a 16. A sexta taça descreve o Armagedon, o ajuntamento das forças malignas para planejarem contra o Cordeiro e a sua igreja. Mais uma vez, João parece ter em mente uma passagem do Antigo Testamento. Trata-se do livro de Juízes, capítulo 4 e 5, quando o povo de Israel estava em grande sofrimento, oprimido pelo exército do rei Jabim, liderado por Sisera. Os israelitas não podiam fazer absolutamente nada e não se esconderem de medo. O exército inimigo era devastador. Então Deus, através de Débora, avisou que entregaria o inimigo na mão dos povos de Israel. A batalha foi travada em Megido e o inimigo do povo de Deus foi esmagado, de modo que foi o próprio Senhor que os derrotou. O significado mais aceito para a palavra Armagedon é montanha de Megido, derivado da junção entre o hebraico Ra, montanha, e o grego Magedon, Megido. Dessa forma fica fácil de entender. O Armagedon é o símbolo de toda batalha no qual o povo de Deus está sendo oprimido frente ao grande poder do inimigo, e o próprio Deus de repente revela seu poder e derrota os opressores de seu povo. O apóstolo João viu 3 espíritos imundos sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Esses espíritos eram semelhantes a rã, referindo-se a seu caráter repugnante, asqueroso e abominável. Isso significa que os poderes desse mundo é a falsa religião age sobre as ideias e as inspirações dos malignos. São planos, projetos, métodos e empreendimentos postos em ação contra a igreja. É claro que esse tipo de situação acontece em diferentes momentos da história, mas aqui há uma referência ainda mais profunda e específica. A sexta taça descreve o momento final da perseguição do dragão e seus agentes contra a igreja de Cristo. É o momento da batalha final, da grande tribulação dos dias que, se não fosse abreviada, a igreja não suportaria. Este é o momento em que Cristo aparecerá como um ladrão de noite para livrar o seu povo e destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Sétima taça, Apocalipse capítulo 16, versículo 17 a 21. A sétima taça sucede naturalmente à sexta. Se a sexta taça refere-se principalmente à segunda vinda de Cristo, a sétima taça é a descrição detalhada da cena do juízo e o momento de maior terror da história da humanidade. É o momento do juízo final. João ouviu uma voz saindo do santuário dizendo: "Feito está." Essa era a voz do próprio Deus anunciando que chegou o momento de exposição final e completa da sua ira. O mundo então recebe a taça final do vinho do furor da sua cólera. João então descreve a destruição do mundo. A grande Babilônia é despedaçada, o império do anticristo é destruído, todas as cidades e nações são arruinadas, todas as ilhas fogem, os montes não são encontrados e pedras desabam do céu. Tudo isso apresenta o terror do dia do juízo de Deus para o iníquo. A sétima taça é a conexão onde finda o tempo e a história iniciasse a eternidade, onde extinguisse os céus e a terra e surgem os novos céus e a terra. Então esse foi o vídeo, sobre as 7 taças. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço.